Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a inscrever-se gratuitamente. Bom, imagina só esse cenário. O Papa, a autoridade cristã mais poderosa de toda a Idade Média, decide simplesmente esvaziar uma sala inteira no palácio dele em Roma. Uma cena bem inusitada para a época, com certeza. Muito. Ele dispensa os guardas, dispensa os cardeais e convida um rabino judeu que estava exausto de uma longa viagem para se sentar. E em vez de exigir submissão ou debater teologia, o Papa silenciosamente coloca um tabuleiro de xadrez entre os dois. E os movimentos que acontecem ali não são só um jogo. É quase um código secreto, desenhado para revelar uma identidade oculta e salvar uma comunidade inteira. Parece até roteiro de cinema. Mas por mais que soe como um filme de suspense, essa lenda medieval impressionante é, na verdade, o ponto alto de um fenômeno real. E essa é a missão do nosso mergulho profundo nas fontes de hoje. Exato. Nós vamos explorar os bastidores da vida cotidiana medieval judaica, usando o tabuleiro de xadrez como lente. E é importante dizer que toda essa base fascinante vem da pesquisa do historiador Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. O que eu mais gostei no trabalho dele é que a gente sai um pouco daquela visão de grandes crises e foca no lazer. E o lazer revela uma contradição enorme. Historicamente, existe essa visão de que o povo judeu preservou um caráter super erudito, focado nos textos sagrados e no debate intelectual. Então fica a dúvida: o que eles faziam nas horas vagas? Pois é, como um jogo que veio da Índia, passou pelos árabes e chegou nos vizinhos cristãos e muçulmanos, acabou reescrevendo o comportamento de toda uma comunidade. Para entender isso, a gente precisa voltar na origem. Existe um mito super persistente de que o xadrez já aparecia no Talmud da Babilônia. Ah, sim, o famoso tratado Ketubot, na folha 61b. Muita gente usa isso como prova. Só que isso é uma confusão espetacular, causada por um erro de tradução que durou séculos. Espera, os maiores sábios da época erraram a tradução de um jogo de tabuleiro? Sim, tudo por causa de duas palavras super misteriosas nos manuscritos originais, que eram Nardshir e Iskanderi. O pessoal da Europa medieval estava tentando decifrar textos antigos e esbarrou nisso. Um abismo de tempo e espaço enorme, né? E como eles traduziram Nardshir? O Abino Natan Ben Yeriel, em Roma, e o famoso comentarista Rashi, na França, mergulharam nisso. Eles descobriram que a raiz se referia ao Nard, que é um jogo persa bem parecido com o nosso gamão. Entendi, mas aí o próprio Rashi tentou adaptar isso para os leitores da época dele e acabou associando a palavra escacaís. Isso mesmo, que era justamente o termo usado para o xadrez. Ele usou algo familiar para tentar explicar o desconhecido. Mas e o Iskandari? Essa é a parte que me fez rir lendo a pesquisa. Por causa das teorias que surgiram. Ah, as especulações sobre Iskandari eram maravilhosas. Alguns estudiosos defendiam seriamente que era um jogo onde as pessoas manipulavam pequenos cachorros de madeira no tabuleiro. Imagina a cena, sábios discutindo regras para cãezinhos de madeira. Mas quem acabou com a confusão de vez foi o rabino Nissim Ben Reuven de Gerona, já no século XIV. Ele bateu o martelo, traduzindo Iskandari como um jogo de madeira de peças pequenas. E isso acabou cimentando a associação com o xadrez, mesmo sendo um erro técnico. É como se fosse um grande telefone sem fio etimológico que durou séculos. Exatamente. Eles viam os vizinhos jogando, viam as cortes europeias fervilhando com xadrez e projetaram o jogo de sua própria era nos textos do passado. Dava uma certa legitimidade. Faz sentido. Mas se o povo estava jogando tanto, a alta liderança religiosa não ia simplesmente cruzar os braços, certo? De jeito nenhum. E aí entra uma figura colossal, Maimônides. Ele foi possivelmente o maior filósofo e jurista da época. E ele colocou o xadrez direto numa lista de passatempos proibidos. Usando inclusive o termo árabe para o jogo, o shatranj, mas a proibição dele tinha uma ressalva bem específica, não é? Sim, ele não via problema no exercício mental de mexer as peças. A barreira era o dinheiro. O xadrez era proibido apenas se jogado valendo apostas financeiras. O que faziam com quem quebrava essa regra? Os jogadores profissionais que viviam dessas apostas perdiam totalmente a credibilidade pública.
Maimônides os considerava indivíduos indignos. Caramba! E perder a credibilidade pública na Idade Média era basicamente uma morte social. A pessoa não podia mais servir de testemunha em casamentos ou em disputas comerciais, ficava banida da vida pública. Exato. Podiam até ser arrastados para os tribunais locais pelas transgressões. E a coisa não parou por aí. Alguém pegou mais pesado que Maimônides. Com certeza. O rabino Kalonimos ben Kalonimos, em 1322, escreveu uma obra satírica chamada Even Bohan. Ele era radical. Ele condenou o xadrez mesmo sem apostas, não foi? Sim. Para ele, sentar e jogar por pura diversão já era uma falha moral inaceitável. O lazer pelo lazer corroía a alma. O que mostra muito como eles valorizavam o tempo. Para um intelectual da época, gastar o dia movendo madeira num simulador de guerra, enquanto os livros sagrados estavam ali, devia parecer um desperdício imperdoável. Uma traição espiritual. Mas, como sempre acontece na história, quando você proíbe algo de forma tão drástica, o jogo acha o jeito de sobreviver. Vira mais popular ainda. E como eles deram a volta por cima dessas leis? Usando o próprio calendário religioso. A partir do século XVI, o xadrez virou basicamente o passatempo oficial do Shabat e dos dias de festa. A única exceção era o Yom Kippur, imagino. Sendo o dia do perdão, deve ser austero demais para jogos. Perfeito. No Yom Kippur, a distração era uma afronta. Mas nos outros dias, o tabuleiro reinava. Mas e as apostas? Maimônides não tinha banido as moedas? Eles criaram prêmios não pecuniários. Jogavam por um prato especial de comida, objetos da casa, coisas assim. Engenhoso, mantiveram a competição, mas seguiram a regra do dinheiro. Só que a presença do xadrez fica realmente impressionante nos momentos de crise profunda, não acha? Ah, os chamados decretos de crise. Naquela época, se uma cidade sofria com uma praga ou desastre natural, eles achavam que era ira divina. E a primeira coisa que faziam era banir qualquer jogo de azar para tentar purificar os costumes. Banimento total. Cartas, dados, tudo. Mas o xadrez sempre conseguiu um salvo-conduto. Tem o caso de Forli, no norte da Itália, que é fantástico. Entre 1416 e 1418, certo? A cidade proibiu jogos por 10 anos, mas deixou o xadrez passar. Deixou passar, mas com um microgerenciamento absurdo. Eles estipularam que jogadores podiam apostar até 4 bolonini de prata. Que era uma moedinha local. Isso. E se fosse um dia de jejum, a aposta máxima despencava para apenas 1 quatrino. O que é incrível, eles criaram basicamente um teto de gastos medieval para o vício em xadrez. Foi bem isso. E outras cidades fizeram a mesma. Cremona baniu todos os jogos por 1 ano porque achava que traziam aflições, mas abriu exceção para o xadrez o escaque. Isso está no Pachá de Ishak, do rabino Isaac Lompronti. Veneza e Frankfurt também fizeram a mesma coisa, né? Liberando o jogo depois de desastres. E falar de Veneza traz um dos meus detalhes preferidos dessa pesquisa toda. Que quebra totalmente aquele estereótipo de que o tabuleiro era só para os intelectuais masculinos enclausurados. Pois é, o historiador Pietro Carreras, no livro de 1617, Gioco degli Scacchi, fala sobre uma jovem judia. Uma moça que morava no gueto de Veneza e era uma jogadora brilhante. Isso ilumina tanta dinâmica daquela época. Mostra que a educação e a participação das mulheres na vida doméstica eram formidáveis. Elas também exerciam a lógica e a estratégia. Com certeza. O xadrez realmente dominava a sociedade por completo. Então era só uma questão de tempo até ele invadir as lendas. Que nos leva de volta àquela história do início, o encontro do Papa com o Rabino. É a lenda do Papa judeu. Uma história épica do século XI, na região de Mainz, Alemanha. O rabino Simão Hagadol, Simão o Grande, deixa o filho Elcanã com uma cuidadora. E o menino desaparece. Sem deixar rastros. Ele é levado para um monastério, onde cresce na fé cristã e ascende meteoricamente até se tornar Papa. O Papa Andreas, ou Anacleto II, dependendo da crônica. E o mais angustiante é que ele sabia das raízes dele e queria reencontrar o pai. Mas ele não podia simplesmente mandar uma carta e ia ser um escândalo. Então ele elabora um plano sombrio.
Ele lança decretos severos contra os judeus demais. Proibindo coisas básicas como Shabat, festas, a circuncisão. Tudo para forçar uma delegação de judeus a ir até Roma implorar por misericórdia. E, como ele previu, quem lidera essa delegação é o pai dele, Simão Hagadol. É quase um filme de espionagem. Quando Simão entra, o Papa não deixa ele se ajoelhar, manda todo mundo sair e chama para uma partida de xadrez. E o Papa ganha o jogo. Mas durante a partida, algo acontece no tabuleiro. O Simão reconhece a estratégia, uma sequência de movimentos que ele mesmo tinha ensinado para o filho quando era criança. A senha ali não era uma palavra, era uma abertura de xadrez. Exatamente. A lógica das peças revelou a identidade. E o desfecho traz muita esperança. Andréas revoga os decretos, desaparece de Roma e volta para o judaísmo em Mainz. Ieda deixa um livro sobre a fé cristã para guiar os futuros papas. Uma ironia final fantástica. Esta lenda mostra o pavor que as comunidades tinham das conversões forçadas na época das cruzadas, mas também a esperança do retorno. E as histórias viajam, assim como as peças. E do mesmo jeito que o xadrez mudou as mentes, ele mudou a linguagem. A etimologia do jogo é uma viagem por si só. Uma verdadeira aula de filologia. A raiz árabe era shahmat. No catalão, virou escaquis. No italiano, skak. No polonês, shach. Mas a adaptação no hebraico é belíssima. Eles transformaram os termos militares. O rei virou Meler, a rainha, Malkar. E o bispo, que no mundo árabe era um elefante pesado, no hebraico foi traduzido direto como elefante. Chamavam de fil ou pil. O cavaleiro também se tornou sus, que é cavalo, ou farash, ou parash. E os peões? Esses eram soldados da linha de frente. Ficaram conhecidos como Hegel, e às vezes até Gibor, que significa herói. Mas o mais profundo de todos foi o nome dado à torre. Sem dúvida, ela foi chamada de Huk ou Migdal, que é fortaleza. Mas a variação mais incrível foi Merkavá. Sim, carruagens. Mas não qualquer carruagem. Na tradição mística, Merkavá faz alusão direta à carruagem divina do profeta Ezequiel. Eles pegaram uma herança milenar, profunda, e colocaram dentro de um jogo estrangeiro de 64 casas. Para te mostrar que o xadrez nunca foi só entretenimento neutro. Serviu de ponte cultural, alvo de disputa em tribunais rabínicos, escape em pandemias e salvador de comunidades em lendas. Foi o combustível da Idade Média, e para quem quiser ir além dessa pesquisa maravilhosa do Reuven Feingold, tem muito material bom de historiadores clássicos mencionados nas fontes. Vale muito a pena procurar as obras do Israel Abrahams e do Harold Murray, que documentaram incrivelmente essa expansão do xadrez. E toda essa sobrevivência do xadrez aos preconceitos e leis me deixa com um pensamento provocativo. Pensando nos jogos que a gente joga hoje, os videogames complexos, os board games modernos... Será que eles têm o mesmo peso? Fica a dúvida. Será que esses jogos modernos seriam capazes de revelar nossos valores e as nossas contradições mais profundas para os historiadores do futuro, exatamente como o xadrez fez com as comunidades medievais? Muito obrigado por haver estado conosco. Se você gostou, não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e, desde já, convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.